A gente tem uma arte que mostra o resultado das eleições presidenciais. Olha só, a gente coloca na tela para você que nos acompanha no YouTube. O Lula ganhou em todos os estados do Nordeste e na maioria da região norte do país. Ele que ficou com 48,43%, são as cores mais avermelhadas. Já Bolsonaro ganhou em todos os estados da região sul, do centro-oeste e no sudeste. Só perdeu na região de Minas Gerais. A gente tem uma outra arte que mostra a disputa presidencial pelos estados brasileiros. Olha só, Bolsonaro com seus 43,20%. Tem o Acre ali, todas as regiões que a gente mostrou agora há pouco. E temos também o Lula com 48,43% também com as regiões abaixo. Alagoas, 56,25%. Aí temos essa contrapartida. Enfim, temos esse mapa da apuração dos votos que mostra aí para você que nos acompanha. Professor, quero que você comente sobre essa distribuição em relação às regiões aqui do Brasil, em relação à região Nordeste, que a gente sabe que é uma região que tem o predomínio de pessoas que votam em Lula, a região Sudeste, Centro-Oeste também, que foram regiões que tiveram ali um alcance maior de Jair Bolsonaro, também região Sul. Ao seu ver, como que fica esse cenário ao segundo turno? Algo deve mudar ainda nos próximos dias? Com relação à distribuição de votos pelas regiões do país, eu acho muito improvável que isso mude. Talvez Minas Gerais, que está sendo disputado, né, o estado de Minas Gerais, não a região sudeste, mas o estado de Minas Gerais, que o Lula saiu vitorioso, né, mas que a margem, a diferença entre Lula e Bolsonaro não é propriamente uma diferença muito gritante. E, tradicionalmente, qualquer analista de eleições vai dizer isso, tradicionalmente, quem ganha em Minas Gerais ganha no país, né? Por conta da importância do colégio eleitoral, por conta do tamanho do estado e tal. Então, por isso, talvez, se o Bolsonaro conseguir uma mudança em Minas Gerais, teremos aí uma mudança nos percentuais. Agora, em termos regionais, acho muito difícil mudarmos alguns cenários, especialmente na região Nordeste. Por que isso? A gente não pode perder de vista que o Lula teve, durante 2 mandatos, uma ação muito forte, especialmente na região Nordeste. Né, os programas assistenciais, os programas de Estado, os programas de renda mínima, eles foram muito eficientes, inclusive numa região muito empobrecida, muito carente da presença do Estado efetivamente. Na região Centro-Oeste, por exemplo, Sudeste e Sul, me parece inclusive um erro de campanha do candidato Lula, ou pelo menos de parte da sua militância. Vociferar contra o agronegócio não é uma boa medida. Nós estamos há 522 anos vivendo e investindo no agronegócio no Brasil. Você não pode simplesmente vociferar contra. É verdade que ele precisa ser regulamentado. É verdade que eu não estou aqui defendendo, para nenhum daqueles que me escutam, desmatamento ilegal, eu não estou defendendo mineração ilegal, eu não estou defendendo o não respeito às terras indígenas, mas simplesmente fazer discurso contra o agronegócio, muito mais perde voto do que ganha. Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor em relação a Minas Gerais, só para a gente concluir essa partezinha, que é uma parte muito curiosa, inclusive, que a gente sabe que Minas Gerais mostrou esse reflexo em relação ao Brasil todo. Ali a gente viu um percentual muito parecido com o resultado das urnas no primeiro turno. Sim. Você acredita que este apoio de Romeu Zema a Jair Bolsonaro pode angariar mais votos ali, pode ajudar a fazer com que ele avance em relação a essa corrida eleitoral? Acho que sim, por conta do uso da máquina pública, né? E aí o uso da máquina pública não significa nenhuma ilegalidade, hein? Mas efetivamente, quando você tem um governador subindo no palanque e fazendo campanha, isso pode auxiliar, no caso do Romeu Zema, né? Auxiliar a candidatura do Bolsonaro. Por outro lado, me parece um tanto equivocado imaginarmos que convertemos votos, né? Então, aquele que eu apoio politicamente, né, eu vou conseguir fazer com que os meus seguidores votem em quem eu defino, como se o eleitor fosse massa de manobra, como se o eleitor fosse gado. E não é verdade, né? Eu não consigo converter o meu eleitorado
em eleitorado para aquele que eu apoio, necessariamente. Não é uma conversão automática. Não é uma conversão automática para o Lula o apoio da Tebet, não é uma conversão automática o apoio meio reticente do Ciro Gomes ao Lula, não é uma conversão automática. Nós não temos essa... Mas, especialmente no caso de Minas Gerais, tem a máquina pública. Ou seja, o Estado atuando junto aos municípios, como já foi dito, né, inclusive no Paraná isso foi dito, o Estado atuando junto aos municípios para que tenhamos aí a municipalidade no corpo a corpo, né, fazendo campanha para um candidato específico. Então, nesse sentido, pode surtir efeito. A gente vai falar mais sobre essa conversão de votos, inclusive, que é um assunto que todo mundo está querendo saber, é o sonho de todo candidato nessa corrida eleitoral para o segundo turno.